a gente vai tratar ao longo do ano de vários assuntos que nos auxiliam a compreender mais e melhor o yoga, entender as estruturas, os fundamentos dessa filosofia de vida, né? O yoga é uma filosofia de vida prática que nos conduz ao samadhi. O samadhi é um estado de hiperconsciência, de mega lucidez, que tantos os yogis, os budistas, sadhus, tantas vertentes filosóficas buscam isso, né? E é a condição mais elevada humana possível, né? A gente alcançar o estado de iluminação. Então, a gente tem como objetivo não fazer ninguém iluminar, né? Mas dar ferramentas para que vocês se acalmem, se tranquilizem e com isso possam estar mais lúcidos dentro de qualquer coisa que vocês estejam vivendo, ok? A gente vai melhorar essas estruturas, então hoje a gente está com esse quadro aqui, que é o que a gente usa para as aulas regulares aqui da escola, mas a gente já vai trazer uma lousa de vidro para ter uma visualização melhor para vocês também, ok? O que a gente vai tratar hoje é um pouco dos temas que a gente vai ver ao longo do ano. O primeiro deles, as primeiras aulas vão ser bem teóricas e até certo ponto um pouco densas para muitas pessoas, porque é mais contexto histórico. A gente vai falar sobre yoga e hinduísmo. Da onde surgiu o yoga, uma filosofia de mais de 5.000 anos, aonde surgiu, que civilização que criou, né, que manifestou essa prática pela primeira vez, como ela está dentro do hinduísmo, o que é o hinduísmo, de que maneira elas estão relacionadas. Então, a parte do yoga, a parte da gente desbravar ali o norte da Índia, onde isso surgiu, é bem legal. Agora, quando a gente fala de hinduísmo, que também é legal, a gente começam a surgir vários nomes complexos. E é aí que as pessoas dão uma certa bugadinha. Mas a gente vai criando as melhores maneiras de trazer isso para vocês, né? A gente está transmitindo isso ao vivo e quando a gente for passando as edições, não sei como eu farei isso, mas a gente vai subindo junto delas os nomezinhos, aqueles aspectos que vão facilitando para quem está em casa, para você conseguir compreender melhor, né? Então eu vou falar nomes complexos, que às vezes se eu só falar, se você for escrever, se você for anotar, vai anotar o nome errado, com a grafia errada, então com a ortografia, então a gente vai trazendo isso, mas como eu falei, estamos todos juntos aqui para aprender, para trocar, então a gente segue junto nessa, tá? O yoga, como eu falei, ela é essa filosofia de vida que busca a iluminação. Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter o corpo físico, emocional, mental equilibrados para acessar o intuicional. Então, ao longo desse ano, a gente vai estudar todas as estruturas físicas, como a gente pode, na prática, aprender a cuidar do nosso corpo físico, aprender a cuidar da nossa alimentação, sono, água e principalmente dessa estrutura de movimento, de alongamento, de força, flexibilidade e dar ferramentas para que vocês consigam fazer isso sozinhos, tá? Uma vez que você equilibra o corpo físico, você pode e deve desenvolver teu corpo emocional, que é a maneira com que você se relaciona você na vida, como você se relaciona com você mesmo, como você se relaciona com os seus pais, com os seus amigos, trabalhos, faculdade, enfim, relacionamento afetivo. E a partir disso a gente se envolve em questões emocionais. E como você pode ter ferramentas para acalmar esse emocional, para poder diminuir a tua ansiedade, ou se você está mais para baixo, está mais deprê, ter técnicas que te deem mais energia. Então a gente vai falar disso ao longo do ano. E questões mentais, que a gente está predominantemente preso nessa cachola, que é onde a gente se destaca como biologicamente a raça mais evoluída, né? Estamos no topo da pirâmide alimentar por essa condição, pelo cérebro desenvolvido, né? Para que a gente consiga ter, através desse movimento de pinça, desenvolver habilidades motoras finas, que desenvolveu mais e melhor o nosso cérebro, e é o que faz a gente conseguir pegar e com isso ter essas
minúcias que fizeram com que o nosso cérebro se desenvolvesse. Vamos entrar nisso também, explicar um pouco essas questões de evolução e desenvolvimento humano e como a raça humana tem disponível um estado acima, que é o estado intuicional, que é onde se processa a meditação. E é como a prática nos conduz a isso. Como que eu faço para chegar nesse estado meditativo? E quais são as ferramentas que vão me ajudar a estar mais lúcido e desperto? A intuição é um estado acima da razão, então ela é mais desenvolvida, ela é mais evoluída. E como alcançar estados ainda maiores? A gente vai falar disso. A gente vai tratar também dos tipos de yoga que existem, né? Então, existem vários tipos de yoga. Hoje em dia mesmo, mais de 100 tipos de yogas diferentes. E olhando para a estrutura do hinduísmo, a gente vai observar as raízes dessa filosofia e quais são os troncos que são principais, que deles derivam tantas outras ramificações de yoga. Então, a gente vai tratar alguns tipos. Eu estou longe de ser a melhor pessoa do mundo. Eu gosto muito de estudar, mas não sou um grande estudioso, né, em variações dessas técnicas. Então, existem vários tipos de yoga. Com certeza, vários professores ou praticantes de outras linhas de yoga vão assistir essas aulas e vão concordar ou discordar. Eu não estou aqui para trazer nenhuma verdade absoluta, estou aqui trazendo o meu ponto de vista daquilo que eu aprendi com o meu mestre, os meus professores. Então eu vou trazer um ponto de vista e óbvio que em algum momento possivelmente ele vai divergir com de outras filosofias, de outras escolas, mas estou super aberto a receber essas informações, né, para poder trazer quanto mais informação melhor para vocês, com certeza eu vou fazer. Eu estou trazendo isso porque eu já dou aula há quase 20 anos. Eu tenho uma formação que chama Capacitação do Intuição Ativa. Trouxe até a apostila 2 aqui, que fala sobre os fundamentos do yoga. E dessa maneira eu sei que todo conhecimento que eu tenho ajuda muita gente. Então o que eu quero é levar isso para você. Tá? Não estou aqui para fazer juízo de valor em momento nenhum. Então eu vou traçar meu ponto de vista sobre alguns tipos de yoga, né? Sobre os que a gente mais conhece, os que a gente tem mais informação. E com certeza vão faltar muitos conhecimentos dentro dessas vertentes, mas só são para pincelar alguns pontos. Por quê? Todos eles surgiram de uma raiz. E as raízes do yoga, elas estão no Samkhya, no Vedanta, que são filosofias teóricas especulativas. Então o Samkhya é uma filosofia naturalista, né, onde ela busca compreender a existência através de meios naturais, de explicações de fenômenos, como o Purusha e a Prakriti, o espírito em si e a natureza, como o espírito em si que é inato, quando ele entra na natureza, de que maneira ele se manifesta e o que acontece dentro disso. O Samkhya ele tem essa vertente de busca teórica. O Vedanta ele já é oposto ao Samkhya. O Samkhya é naturalista, o Vedanta é espiritualista. Então o Vedanta ele é uma filosofia teórica especulativa que vai nos auxiliar a compreender o existencialismo, que a maioria das filosofias hindus, né, tem essa característica existencialista, buscar as respostas do porquê da vida, né, do porquê dessa existência e principalmente como sair dela, né, como se livrar desses aspectos. E o Vedanta ele vai trazer esse viés de um modo espiritualista, onde ele vai mostrar para a gente que a natureza do espírito precisa ser desenvolvida para que a gente consiga se liberar. Como a gente desenvolve a nossa espiritualidade, né? E aí a gente vai começar a perceber que existem práticas de yoga que são de linhagem naturalista, Samkhya,
e linhagens de yoga que são de linhagem espiritualista, Vedanta. E aí, qual a diferença entre elas, né? E aí, delas, qual os tipos de yoga que existem que são mais de linhagem espiritualista e mais naturalista. Essas vertentes, essas frentes filosóficas, que são consideradas darshanas no hinduísmo, são pontos de vistas do hinduísmo, também trazem, são aspectos teóricos. E aí existe o Tantra e o Brahmacharya, que são aspectos comportamentais. Né? O Tantra é uma filosofia matriarcal, sensorial e desrepressora, oposta ao Brahmacharya, que é patriarcal, antissensorial e repressora. Essas filosofias comportamentais são antagonistas, elas são opostas uma à outra. Então, uma não pode conviver com a outra. Eu não tenho como torcer para o Flamengo e para o São Paulo, até posso, mas e quando os dois jogam um contra o outro? O que eu vou fazer? Né? Elas vão brigar em algum momento. Né? Se um fala que o patriarcalismo, o pai é mais importante, o outro fala a mãe, em algum momento os dois. E ambos são importantes. Como eu falei, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, eu acredito que ambas têm um valor incrível, assim como o Vedanta e o Sankhya, mas em algum momento elas vão convergir e divergir assuntos e teorias e práticas. Então, a gente vai compreender que os tipos de yoga que existem, ou eles são Samkhya e Tantra, ou Samkhya e Brahmacharya, ou eles são Vedanta Brahmacharya ou Vedanta Tantra. Nunca você vai ver um Tantra Brahmacharya ou um Samkhya Vedanta. É sempre uma teórica e uma comportamental. E aí é uma filosofia teórica, uma filosofia comportamental e uma filosofia prática, que é o yoga, que conduz a prática. Então, o yoga em si é uma filosofia 99,9% prática. Se você quer se desenvolver no yoga, se você quer ter melhor, se você quer aprender a fazer yoga, é prático. É sentar a bunda no chão e praticar. Yoga é 100%, quase 100% prático. 99,9%. Esse 1% aí, esse 0,1% é a teoria que vai conduzir e te auxiliar nessa jornada. E aí você vai ver qual que você tem mais familiaridade e interesse, se é o Samkhya, se é o Vedanta, se é o Tantra ou o Brahmacharya. E aí a gente vai depois entrar em cada uma delas para você compreender essas estruturas e ver de que maneira, qual é a prática que existe dentre tantas que mais se adequa a você. Eu vou trazer técnicas e ferramentas, mas é fundamental que você seja acompanhado por professores. A gente vai ter quem estiver em contato com a gente vai ser orientado por professores dentro da nossa linhagem, que a gente vai falar qual é mais lá pra frente, né? E aí a gente vai seguir a partir disso para que a gente utilize essas teorias, esses comportamentos dentro da nossa prática, para conduzir a gente a esses níveis de evolução, aonde a gente vai compreender o nível mineral, o nível vegetal, o animal, o hominal, né, no homem, e outros tantos níveis de evolução que a gente tem disponível ou que existem. Não quer dizer que a gente vá ou não alcançá-los. Vai depender muito do nosso interesse, do nosso objetivo na vida, o que eu quero. Se eu me dedicar a alcançar estados mais elevados de consciência, eu consigo sutilizar a minha energia e me tornar um ser cada vez mais espiritual. Tudo no universo é feito de átomo. Tudo é uma energia em materialização, em densificação e se materializando, e matéria em sutilização, se decompondo e se sutilizando para virar energia de novo. Tudo no universo. A gente vai entrar melhor em detalhes com esses aspectos. Dentro dessa troca energética a gente vai ver o porquê que é importante a gente limpar melhor o nosso corpo, porquê que o yoga preza para que a gente não coma carne, para que a gente não use álcool, nenhum tipo de droga, fumos, porque tudo isso densifica meu corpo. Então, se eu quero meditar, se eu quero alcançar estados mais evoluídos nessa condição humana e me sutilizar e me tornar um ser cada vez mais espiritual,
eu preciso desapegar das coisas materiais, das coisas mundanas. E aí essas aulas dão pano pra manga, a gente vai trocar bastante figurinha aí, e eu particularmente adoro. Tá? E aí, dentro dessa evolução que cada um se predispõe a fazer, né? Existem vários professores e praticantes de yoga em diversas partes do mundo que conduzem o seu estilo de vida como querem. E eu acho 100% válido e honesto você se desenvolver dentro daquilo que você acredita. Então, porém, na filosofia existe um código de ética, que são os yamas e niyamas. São normas e preceitos éticos do yoga que existem para nos auxiliar na condução da nossa prática. Então, como a não agressão, não matarás, não roubarás, a limpeza do corpo, a alegria, o contentamento, autossuperação, autoconhecimento, então, né, entrega, desapego, a gente vai falar, né, sobre esse código de éticas, essas normas e preceitos que conduzem o praticante a viver mais e melhor. E recentemente eu tive uma aula com um professor super bacana. Na verdade eu não conhecia, ele veio para cá, para Florianópolis, onde eu moro, e ele estava trazendo uma palestra sobre yamas e niyamas para professores de yoga. E eu achei super interessante, porque teoricamente professores de yoga já conhecem e vivem isso. E aí eu fui até a aula dele e foi super interessante, porque ele estava mostrando como os yamas e niyamas, na época em que foram escritos, né, esses preceitos foram criados, existia dentro de um conceito, de uma época. E que hoje a gente está dentro de uma outra época. E dentro dessa nova época, a gente precisa compreender melhor como nós, professores de yoga, vivemos esses preceitos éticos. Porque se a gente for compreender, e aí é muito interessante o ponto de vista dele, eu não vou conseguir traduzir, mas se nós, professores de yoga, vivermos os yamas e niyamas, obrigatoriamente precisamos ser veganos, né? Da não agressão, da não violência, e aí, enfim, a gente não vai entrar no mérito, mas quem sabe se ele, por sorte, ele estiver vendo isso daqui, ele com certeza vai saber quem é, e quiser trazer pra gente isso, vai ser incrível a gente colocar uma aula aqui com ele, falando sobre isso. Aliás, eu acho que eu vou atrás dele para fazer isso, porque ele segue o nosso canal na escola, então espero sim que ele esteja vendo isso, para que a gente traga isso, porque é uma aula e tanto, de uma riqueza assim profunda. E como esse código de ética, ele é bem ligado à nossa cultura. O que é ético para mim, ética e moral é algo que rende, né? Porque às vezes o que é ético e moral para mim pode não ser para você. O que é ético e moral para para nossa cultura é diferente numa cultura fria, numa cultura distante, uma cultura oposta à nossa, né? Então existiam povos bárbaros na história onde matar era certo, onde quanto mais você matasse, mais medalhas você ganhava, né? Na guerra é assim, ainda na nossa cultura, né? Então a gente vai trazer também questões de karma e dharma, né? O que é o karma? Karma é ação, né? E toda ação requer naturalmente, subentende-se que exista uma reação. Então a lei de causa e efeito, de causalidade que a gente vive, as leis do karma, as leis do dharma, as leis que regem esse povo, essa cultura, né? E aí a gente vai também trazer bastante coisa aí dentro disso, né? Uma coisa que é fundamental e crucial: não existe samadhi, que é a meta do yoga, sem kundalini. A kundalini, ela é uma energia física de natureza neurológica e que se manifesta sexualmente.
E essa energia, ela precisa ser desenvolvida, compreendida, para que ela se manifeste em nosso corpo e alcance o Agnya Chakra, que é o centro de comando, o centro de força que comanda o nosso corpo. Já vou explicar melhor e a gente vai ter aula só para isso. Essa energia física, a Kundalini ou Kundalini, na verdade em sânscrito, palavras terminadas com I tem acento, então normalmente na grafia o ideal é Kundalini, mas a gente, no ocidente a gente fala Kundalini e tanto faz, Também vou falar a diferença de yoga e yoga. O yoga é a filosofia, a yoga só existe aqui no Brasil, é uma prática do yoga, Então, esses termos eu acho que são coisas que eu vejo muitos professores brigando pelo que é certo e o que é errado e esquecendo que o que é certo para mim não é para você. Então a gente precisa compreender que quanto mais eu compreendo as minhas limitações, mais fácil fica eu compreender qualquer outra pessoa. Então, mais uma vez, não vamos fazer juízo de valor do que é certo e do que é errado, do que existe e do que não existe, do que funciona e do que não funciona. Para cada indivíduo é um ser biológico e individual, então para cada um sabe de si, tá? E aí a gente vai aprendendo juntos e trazendo e escolhendo o que é melhor para mim e o que é melhor para você, Eu mesmo tenho um irmão que também é professor de yoga e tem as mesmas formações que eu tive na vida e somos seres humanos completamente diferentes, Os meus pais que me ensinaram tudo, a gente diverge de vários pontos de vista. Então, se eu tenho isso dentro de casa, que dirá fora, não é mesmo? Então, a gente vai compreender que, como eu falei, o yoga é uma filosofia estritamente prática que nos conduz ao samadhi, a hiperconsciência, a iluminação. Não existe samadhi, não existe iluminação sem a Kundalini, que é essa energia física. Então, a gente precisa entender o que é essa energia, como ela se manifesta no nosso corpo, qual o caminho ou onde ela pode percorrer, onde é que ela está, E como fazer ela alcançar o chakra que comanda todo o nosso corpo. O Agnya Chakra, esse centro de força, os chakras são centros de forças que a gente tem dentro do nosso corpo, como se fosse um sistema nervoso, só que mais sutil, mais energético, E que eu acredito muito que ele está ali, diretamente acoplado ao sistema nervoso, mas a gente não tem como cientificamente comprovar a existência deles. Mas cada vez mais a gente vê a ciência se apropriando de conceitos que trazem ele. Por exemplo, a acupuntura, que trabalha diretamente nos chakras, diretamente nesses meridianos. Durante muito tempo, a medicina e a fisioterapia aqui no Brasil cuidavam, tinham licença para poder trabalhar com isso, e hoje a medicina já tirou a fisioterapia disso. Então é uma coisa que a medicina vê valor. Então eles não conseguem comprovar, mas eles estão se apropriando do conhecimento. Então aí só comprova o quanto está tudo bem evidente. E os chakras a gente vai entrar, entender como eles se formam, como eles se manifestam, de que maneira eles estão distribuídos no nosso corpo e como a gente faz com que essa energia ascenda por esse canal ao longo da coluna vertebral, que é Sushumna Nadi, esses meridianos energéticos que a gente tem no corpo, como ele chega no Agnya Chakra para a gente alcançar essa iluminação. Todo o processo para isso requer prática, disciplina, esforço, constância, tempo, porque não adianta querer iluminar de um dia para o outro, você precisa de tempo, você precisa de maturidade. Então não adianta eu querer iluminar com 35 anos. Eu preciso ter maturidade, eu preciso ter energia, estrutura para isso. Então, isso segue na vida. A gente precisa entender que o yoga é uma filosofia de vida. Então, não é algo que eu vou aprender agora e vou falar, tá bom, pronto, eu aprendi a matemática básica e agora eu levo isso para minha vida toda. Tá, e você leva para a vida toda e você segue fazendo isso pro resto da vida, não é? Então, você vai ter que aprender e levar isso pro resto da tua vida. E compreender qual é o melhor momento para você fazer, de que maneira. Essa é a ideia que a gente tem, de trazer para vocês ferramentas, técnicas e como você cruzá-las e saber a hora certa de praticar cada uma delas com qual finalidade. Sendo que, sem dúvida, o maior objetivo da nossa escola, do Intuição Ativa, é fazer
com que você alcance estados mais elevados de consciência, que você se torne uma pessoa cada vez mais consciente, tanto do seu corpo físico, quanto do seu corpo emocional, quanto do seu corpo mental, se apropriar do teu intuicional, compreender a espiritualidade de uma maneira mais ampla, longe e livre de qualquer dogma, doutrina, paradigma, para que você se aproprie dessa energia e conduza a sua vida da melhor maneira possível, compreendendo que só depende de você e de mais ninguém, ok? Para criar a sua realidade. Se você não está feliz com a tua condição, você precisa mudar isso. E de que maneira você vai mudar essa sua realidade? A gente vai trazer ferramentas para te auxiliar a fazer isso. É aquela velha história, não adianta querer encontrar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Quais são as novas técnicas, novas atitudes, novos comportamentos que você tem que aplicar na tua vida para conseguir chegar aos objetivos que você almeja nela, ok? É muito importante que durante essas trocas, né, porque na verdade durante essa aula, vocês anotem as dúvidas de vocês, tá? Para que vocês enviem para a gente, para que a gente consiga ir tirando as dúvidas de vocês também. Para mim é muito difícil estar aqui dando esse tipo de aula, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa 100%, 110% humana, né? Da área de humanas. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com muita gente, eu sou uma pessoa que estou sempre por perto, eu gosto de estar perto, eu gosto de abraçar. Para mim está sendo super difícil viver esse momento de isolamento social. Por sorte, aqui na escola, que também é minha casa, existem mais alguns moradores, então a gente tem uma pequena comunidade aqui que me acalma o coração. Mas é difícil para mim estar aqui dando aula para o meu computador e para o meu celular. É extremamente difícil e desconfortável, porque eu estou sozinho numa sala onde eu estou há 20 anos dando aula para o maior número possível de pessoas. Então, para que eu consiga alcançar um número maior, eu estou tendo que estar aqui sozinho. É bem contraditório, mas é a realidade. Então, se é dessa maneira, é isso que a gente quer. Mas eu preciso que vocês troquem comigo, que vocês me digam o que vocês estão achando, o que está bom, o que não está. Eu sou super aberto a críticas construtivas, tá? Não adianta querer vir falar mal sem embasamento. Então, muitas coisas a gente também vai deixar de lado, mas qualquer coisa que nos ajude a crescer, a melhorar, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo. E todas as perguntas, as trocas, quem sabe a gente vai dando ideias, você pode dar ideias pra gente do que a gente pode fazer. Então, por exemplo, foi na primeira live que a gente fez sobre essas aulas, que uma pessoa que estava online falou, pô, vamos criar um grupo de transmissão. A outra falou, vamos criar um pequeno grupo fechado no Facebook, para que a gente troque essas informações ali. Então, eu não tinha essas ideias e não tenho, né? Então, toda essa parte de tecnologia eu deixo para vocês. E a equipe aí do marketing da escola, maravilhosos, obrigado por tudo que vocês estão fazendo, por mim, por nós. E que a gente possa trazer isso, né, essa troca da melhor maneira possível, ok? Mas vamos seguir aqui. Então a gente precisa dos chakras e controlar essa energia interna, né, a nossa energia, para captar energia, expandir energia e se desenvolver na prática e na vida. E aí, depois que a gente falar desse primeiro bloco, né, essas nossas primeiras aulas, a gente vai estar falando basicamente disso. Basicamente não, a gente vai falar disso nas primeiras aulas. Que não serão poucas. Como a gente tem 1 hora, 2 horas por semana, a gente vai ficar aí não sei quanto tempo, mas a gente vai ter essa primeira estrutura das aulas, vão ser para falar disso. A segunda estrutura da aula vai ser para falar sobre o sadhana, que é a prática em si, tá? E a terceira estrutura vai ser como cruzar tudo isso, que vai ser lá pro ano que vem. Então, o sadhana, a prática de yoga, ela é bem ampla e ela pode ser construída dependendo do seu interesse. Então, existem, como eu falei anteriormente, várias escolas, várias vertentes de yoga, e cada uma delas usa
os angas, que são partes da prática, né, para construir as suas aulas. Então existem aulas que são voltadas são aulas somente de asanas, que são as práticas físicas, as técnicas orgânicas, as posições do yoga. Hoje em dia o que a gente mais vê de yoga é a aula de asana. São escolas, academias voltadas para o corpo, né? Hot yoga, que você faz asana dentro de uma sala quente, para suar, para desintoxicar. Cara, isso tem um valor incrível, né? E é o mais importante, a prática tem que no final te botar para meditar. Então, yoga sem meditação é meio, não é o fim. A meta do yoga é a meditação. É que na meditação você vai alcançar estados mais elevados de consciência. Se você está fazendo práticas de yoga que você não medita no final, tudo bem. Saiba que você está usando uma das partes da prática para se desenvolver. E a gente vai falar disso, que às vezes isso é fundamental. Por exemplo, eu quero fazer um período de desintoxicação do meu corpo. Então eu vou intensificar os kriyas, que são técnicas de limpeza, eu vou intensificar mantras, que são vocalização de sons e ultrassons, eu vou intensificar os asanas, para que eu limpe mais e melhor o meu corpo. Mas sabendo que eu preciso meditar. A meta é isso. Não é, se eu vou sempre na academia, faço yoga na academia, que é só ficar fazendo asana e depois ficar deitado no final, você está utilizando algumas das milhares de técnicas do yoga. Aí a melhor coisa para explicar isso é assim: você está preocupado com os benefícios, você está procurando os benefícios que a prática te traz e não o fim. Você está se apropriando da filosofia com aquilo que ela te traz de melhor, e eu quero ficar só com os benefícios, eu não quero iluminar. Ok? Cada um sabe de si, então não existe certo e errado. Essa consciência de certo e errado é a maior causadora de problema da humanidade, onde eu estou certo, ou eu estou certo, ou eu estou errado, ou você está errado. E isso cria um embate entre a gente. Qual é a minha verdade? Senta aqui, qual é a sua verdade? Vamos lá, essas duas verdades conseguem coexistir juntas? Sim, ponto pra gente. A gente vai ser muito mais forte a partir de agora. Essas duas verdades não conseguem coexistir juntas? Ok, a gente não precisa estar junto. Se eu não posso abrir mão da minha e você não pode abrir mão da sua, vamos seguir paralelos respeitando a verdade do outro. Porque cada um traz uma verdade baseada na sua cultura, da onde a gente veio, daquilo que a gente herdou dos nossos ancestrais. Então não dá pra gente criar juízo de valor. E essa consciência de certo e errado é um problema. Então, se pra mim tá certo praticar, tem um tipo de yoga que eu gosto mais, perfeito. Não existe um que é melhor que o outro. Todos são válidos. Tudo que tem no universo, qualquer coisa tem um valor por existir. Agora, nada em excesso faz bem. Nada só muito, é só isso que você vai fazer a vida inteira. Cuida, porque tudo que é excesso esconde uma falta. Então, por que você é tão apegado a essas verdades e a esses conceitos? Né? Quanto mais verdade você tem, mais ignorante é a pessoa. Porque quanto mais sábios nos tornamos, a gente percebe que a gente não sabe absolutamente nada e menos certezas a gente tem na vida. Então, é um convite para a gente pensar e repensar um pouco tudo isso, tá? E aí, quando a gente entrar na parte da prática, tá? Os aspectos práticos, a gente vai falar então de mudras, que são gestos feitos com as mãos. Existem filosofias, vertentes de yoga que usam os mudras como asanas, como movimentos corporais. Então pode ter as duas coisas, a gente vai trazer um pouco isso. Os mudras
né? Que são às vezes os gestos que aquelas dancinhas indianas, menininhas fazem, sabe? Com a mãozinha assim. E aí elas vão fazendo aqueles gestos, aqueles são os mudras, né? A gente vai trazer os mantras, que são vocalização de sons e ultrassons, né? Qual a importância, o que é o som, o que é o ultrassom, qual a diferença entre os kirtans e os japas, que são, os kirtas são mantras extroversores e o japa são mantras introversores. Uns te levam para dentro, outros te levam para fora e ambos são importantes, né? Acredito que a gente já está muito para fora, então eu sempre gosto de trabalhar mais japa, porém eles são super fortes, são super intensos. A gente vai trabalhar só um deles, que é o japa Om, e a gente vai falar disso mais para frente, porque não dá também para a gente dar determinadas técnicas de yoga, a gente não pode simplesmente largar as coisas aqui, porque tem uma responsabilidade, são práticas fortes, então de que maneira vocês vão trabalhar com elas, eu não sei. Então eu vou nivelar por baixo, né, trazer o básico para que vocês usem isso sem limites. E quando houver limites, que são questões dos asanas, que são as técnicas corporais, onde a gente vai falar de variações de asanas, quais são as variações, asanas de tração, de torção, de movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, torce para um lado, torce para o outro. A gente vai falar dessa base da coluna vertebral e como a gente tem que mover o nosso corpo a partir disso, né? Então, criar essas estruturas, compreender quais são esses tipos de asanas, né, que são as posições do yoga, e como, para que serve cada uma delas. A gente também não vai entrar tão minuciosamente nisso, né? Porque eu acredito que todos os asanas praticamente servem para tudo dentro do nosso corpo. Então, algumas pessoas falam, esse asana traz um benefício para o rim, né? Mas ele em si não está só trabalhando o rim, ele trabalha um monte de coisa. Então, assim, eu já vi muitos livros que especificam, e sim, a gente tem alguns que são bem evidentes, mas a gente também não quer me aprofundar tanto nisso. Mas a gente pode até fazer isso juntos, quem sabe, né? E como vão ser essas práticas, qual a posição correta, a execução correta, o que eu posso aprender delas e como construir a minha prática, como eu construo, como eu entendo essas posições e como eu monto sequência delas. Então a gente vai fazer isso juntos. A gente vai aprender os kriyas, que são atividades de purificação do nosso corpo. Existem kriyas úmidos e kriyas secos. Obviamente aqui a gente só vai poder fazer os secos, né? Não vou colocar ninguém em risco de fazer limpeza dos órgãos internos, fiquem tranquilos. Então a gente vai trabalhar a limpeza dos glóbulos oculares, né? Ou na olicria, que é a limpeza, massageamento dos órgãos internos, que ajuda na digestão, excreção, reprodução. Então a gente também vai entrar nisso. A limpeza das narinas. E mais, a gente vai falar sobre Yoga Nidra, que são as técnicas de relaxamento do nosso corpo, né? Como relaxar, como soltar o seu corpo, como se desprender e entrar num estado quase de sono, só que se tornando consciente desse relax. Então isso vai te auxiliar não só a dormir melhor, mas também a ter mais sonhos conscientes, sonhos lúcidos, o que vão te ajudar a captar muito mais informação, né, desse sono, nesses sonhos, para que você transcreva isso quando acorda, para que você observe como isso se dá, se existem sonhos recorrentes, quais informações você pode estar recebendo dali ou não. Então, com certeza, isso vai ser bem útil também. A gente vai também aprender as técnicas de abstração de sentidos, técnicas de concentração, técnicas de atenção plena, que é mindfulness. Então a gente vai falar de abstração de sentidos, que é pratyahara, vamos falar de atenção, que é mindfulness, vamos falar de dharana, que é concentração,
dhyana, que é a meditação, e como a gente caminha dentro disso, como a gente estrutura e separa tudo isso, colocar isso em ordem para você. Não adianta você querer meditar hoje. É o que hoje eu mesmo estava gravando um podcast com um educador físico que é de Miami, e ele me falando, tá, mas eu sempre fui muito ansioso e eu quero meditar. E aí eu falei, tá, mas justamente por você precisar meditar, que é a necessidade, você precisa tirar isso o maior tempo possível, né? Você precisa ter calma para poder fazer isso. Não adianta você querer conseguir isso de uma hora para outra. Já tira essa ansiedade para você conseguir meditar, né? É uma construção. Você não vai conseguir ter um abdômen trincado em 3 meses. Você até pode, se você se esforçar muito, se você reduzir a tua alimentação, se você cuidar dos alimentos que você está comendo, se você fizer muita atividade física. Então existe um esforço. Então vamos devagar construir esse campo para você entrar em estado meditativo. Vamos primeiro compreender que eu preciso esvaziar o fluxo de pensamentos, eu preciso tirar da minha cabeça tudo que eu tenho, né, para poder botar no papel, e quanto mais eu esvaziar e ficar no vazio, aí eu começo a me concentrar, aí eu começo a ter mindfulness, a ter atenção plena para poder me concentrar. Quais são os tipos de concentração diferentes, né? Então tem concentração de primeiro grau, que é numa imagem, então pode ser o som, a imagem do sol, da vela, da chama de uma vela, da lua, enfim. Depois o segundo grau de meditação, que é num som, então quais os tipos de som que vão me auxiliar. Depois você vai ver se é melhor para você a imagem ou som, e ver qual é melhor, então a gente vai construindo isso junto, para por fim saber que existem técnicas iniciáticas de meditação, que a gente, para você acessá-las, você precisa ter um mestre, você precisa ter um professor que te auxilie, que te encaminhe nessa jornada, né? Então é algo que a gente constrói para a vida. Porque a partir do momento em que, sei lá, a gente fica 1 hora pensando, você resolve em 5 minutos meditando. E o que você fica 10 anos pensando, você resolve em 1 segundo no Samadhi, na iluminação. Parece vantajoso, não é mesmo? Imagina, eu tô aqui e nessa paradinha eu já entrei em Samadhi, captei conhecimento do universo inteiro, consegui acessar um campo energético onde eu compreendi tudo que todo mundo que está assistindo precisava para voltar e trazer a informação certa e precisa para vocês. Nem cabe na nossa mente esse tipo de coisa ainda, né? Mas aí depois a gente vai falar, pontuar questões desses campos energéticos, né? E do quanto a telepatia, o 7º sentido já é estudado, já é praticado, e como existem filosofias como a Kabbalah, que nos ensina e nos orienta a ter controle da mente sobre a matéria e com isso poder se teletransportar. Aí, gente, não tem fim. Quanto mais a gente vai entrando, é isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de nada, mais a gente compreende a nossa limitação, né, no plano terreno. Então, a ideia disso é que a gente vá compreendendo tudo isso. No final, né, nessa terceira e última etapa, a gente vai falar, tá, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu. E agora com isso, como que a gente estrutura isso nas suas práticas? E aí a gente vai partir para uma parte mais prática, até enquanto a gente estiver falando do sadhana, que é a prática do yoga, eu vou estar trazendo mais teoria, mas algumas coisas a gente vai praticar, tá? Mas esse curso vai ser predominantemente teórico, ok? O que mais que eu tinha para falar para vocês hoje? Essa terceira etapa que a gente vai construir essas partes da prática e talvez níveis iniciantes, intermediários e avançados, tá? Que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que né, tem muita coisa dentro de tudo isso. Então vai ser uma jornada bem rica, bem construtiva, bem interessante pra gente. Acredito que algumas aulas podem ser mais curtas,
outras aulas podem ser mais longas, mas todas a gente está tentando trazer em torno de 1 hora por aula, tá? Para que não fique cansativo. Eu sei que no online é difícil, eu tenho esse problema porque no presencial eu gosto de dar finais de semana, eu gosto de imersão, para mim é muito melhor trabalhar dessa maneira, né? Então, mas aqui a gente vai aprender junto a fazer por partes, né? E um passinho de cada vez a gente vai construindo esse conhecimento, vai ser um processo de muita riqueza pessoal, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom para o coletivo também. E é isso. Eu acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, não esqueça de mandar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no link que tem na nossa bio, tanto do Instagram, acho que no YouTube aqui tem também. Se não tem, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? O link de inscrição para você ter mais contato com a gente ter contato com vocês. Divulga, compartilha, quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, melhor. E é isso. Eu espero de verdade que a gente construa um projeto muito especial, muito bonito. Eu tenho certeza que já vai ser, né? E já é. E com isso o que a gente vai fazer disso é o que vai determinar a qualidade desse trabalho. E no momento em que eu convido vocês a participar dessa jornada junto comigo, eu também quero convidar vocês a levar isso para o maior número de pessoas. Eu não quero que vocês saiam divulgando esse trabalho, não é isso. Eu quero que vocês aprendam aqui, eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa hoje. Eu quero que você termine essa aula e divida o que você aprendeu com seus colegas, com seus familiares. Não precisa tocar no meu nome, não precisa tocar no nome da escola. Leva isso que você acabou de receber, compartilha com os outros, dá isso para outras pessoas, ok? Um beijo grande e até segunda-feira.